Muito bem, boa tarde, dando continuidade então. Nós falávamos agora há pouco sobre o ambiente da sala de passes. E agora a equipe de médiuns passistas. Nós vimos que os espíritos ficam vinculados à instituição por um compromisso espiritual assumido. E aí André Luiz, nos domínios da mediunidade, perguntou se os médiuns também têm esse vínculo. E os médiuns são invariavelmente os mesmos? O espírito coordenador ali disse que sim, conquanto em casos de impedimento podem ser substituídos. Interessante ele dizer sim, porque aqui ele estava mostrando o vínculo da equipe material com a equipe espiritual. Então, um trabalho de uma equipe só, um grupo estando no corpo físico e outro no espiritual. Embora, adita o orientador espiritual André Luiz, se verifiquem inevitavelmente pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. Ou seja, quando o médium falta, ele pode ser substituído, mas haverá algum desajuste, algum prejuízo nessa substituição. Isso aqui mostra para nós a importância da fidelidade ao trabalho. Os espíritos contam com a nossa presença na atividade de socorro espiritual pelo passe. Então, as improvisações, elas podem acontecer, mas por exceção, tá? Então, faltou um médium, não, vamos ali, ô fulano, o que você está fazendo? Vamos ali transmitir um passe. Isso é possível? A pessoa pode até desempenhar bem o papel, mas que seja por exceção e não como a regra, a atividade. Outra observação que André Luiz faz: os aplicadores de passe não precisam recear a exaustão. Existem pessoas que são talhadas para a faculdade do exercício da faculdade de cura. Nem todos, tá? Cada pessoa tem direito de observar a sua aptidão. Eu conheço pessoas que não têm condições de aplicar passe, são médios às vezes de incorporação ou psicografia, que sentem exaustão, cansam, porque não é a atividade da pessoa. Então eu não preciso desempenhar uma atividade para a qual eu não tenho afinidade. Isso é uma questão de opção. Então eu preciso ver se aquela atividade está compatível. Eu conheço pessoas que aplicam passe, naturalmente não tem alteração assim significativa, não é? Enquanto está ali transmitindo passe, fica ali 1 hora, se for o caso, ou até mais, saem normais, aliás, dizem, mais energizadas, mais fortalecidas do que quando entraram, porque a pessoa é talhada para aquela atividade. Ela foi preparada no mundo espiritual, isso depende de um preparo no perispírito da pessoa. Como qualquer faculdade mediúnica, a pessoa recebe tratamentos espirituais no perispírito antes da encarnação, voltando com a aptidão para determinada faculdade mediúnica. Nós não chegamos à conclusão de como é feito esse tratamento, mas esse tratamento, conforme for o compromisso, a expressão tratamento no perispírito é de André Luiz, no livro Os Mensageiros. Ele não explica como é feito, mas seriam passes mais ou menos que a pessoa recebe para ampliar certa faculdade. Mas tem pessoas que recebem esse tratamento por 30 anos no mundo espiritual. Você imagina uma pessoa receber tratamentos no perispírito para ampliar sua capacidade perceptiva por 30 anos antes de encarnar? Então encarna com uma sensibilidade mediúnica muito grande. Para essas pessoas com muita sensibilidade, o Evangelho de Jesus
é a grande salvaguarda para a manutenção do equilíbrio. Porque é uma pessoa que fica extremamente vulnerável a assuntos, a ambientes, a pessoas. A pessoa tem que aprender a se controlar, a suportar esses embates, as sugestões do mundo. Numa palavra, ela precisa aceitar a disciplina. Porque disciplina não é algo exterior, é interior. Eu aceito a disciplina. Disciplina não é algo imposto à pessoa. É uma questão de adesão a um comportamento que, na verdade, é um comportamento protetivo, dadas as peculiaridades psíquicas do indivíduo. Tem gente que vê na mediunidade um peso, mas o exercício na mediunidade representa saúde e libertação de um cativeiro interior. Por isso o trabalhador do passe, ele se sente tão bem, ele não receia exaustão, ele não fica exaurido, porque a energia passa por ele, não sai dele, ela se renova. Mais algumas observações que André Luiz faz. Os passistas afiguravam-se, ele assiste, a transmissão de um passe num local, no centro espírita, afiguravam-se como duas pilhas humanas. Eram 2 médiuns que estavam trabalhando apenas, para atender várias pessoas. Por isso que ele disse que não tinha questão da exaustão. Eles pareciam 2 pilhas humanas deitando raios de espécies múltiplas. Então imagine a cena. Eram pessoas que estavam assim fulgurantes, num grande jogo de energias luminosas, raios de espécies múltiplas. Então eles mesmos brilhavam. Você vê, olha que espetacular, que maravilha trabalhar no passe. É uma grande oportunidade trabalhar no passe. O trabalhador precisa ser incentivado a trabalhar no passe, porque quando ele busca o trabalho do passe, ele se aperfeiçoa no estudo, no autocontrole. Por isso Kardec diz da importância de se formar grande número de médiuns. Não é para multiplicar fenômeno, mas é para melhorar o ser humano. A energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns, porque o trabalho é eminentemente mental e a gente assimila pelo centro de força coronário, local em que está situado no centro do cérebro a glândula epífise ou pineal. Porque a glândula pineal é a glândula da mediunidade, é a glândula da vida mental, é o contraponto orgânico da percepção mediúnica. Então, como o campo magnético é formado pela atratividade psíquica do médium, circula primeiro pela cabeça e depois desce pelos braços, saindo pelas mãos. Mas na verdade, como eles são pilhas humanas, essa energia sai pelo corpo todo, não é só pelas mãos. Porque eu posso ficar com as mãos abaixadas e transmitir um passe, mas as mãos permitem realmente uma liberação. André Luiz descreve nos domínios da mediunidade o uso das mãos na transmissão do passe. Missionários da Luz, ele estuda o passe, ele nem menciona o médium, ele só menciona o trabalho dos espíritos. E nos domínios da mediunidade não tem gesto, a não ser um detalhe que ele comenta de uma intuição que a médium recebe e ela abaixa a mão suave, longe da pessoa, sem tocar. Ela direciona a mão para uma região do fígado, a altura ali do abdômen da pessoa. Ela captou a intuição e faz esse movimento, mas ela não toca. Mas ele não chama isso de passe longitudinal. Ele vai usar essa expressão numa obra anterior, que foi Missionários da Luz, para descrever o trabalho dos espíritos. Foi um movimento, porque o espírito achou útil direcionar aquele fluido. Mas esse direcionamento ele descreve de uma médium.
Porque do outro médium, Eros 2, ele não descreve. Ou seja, e o outro tinha maior potencial do que essa. Uma personalidade mediúnica que ele utiliza para o outro médium. Mostrando que o trabalho é eminentemente psíquico. Ela poderia ou não ter descido a mão. Porque o trabalho é mental. A energia circula pela cabeça. Porque tem pessoas que acham que penetra pela mão. Alguns estudos de passe ou assim, as pessoas acreditam que precisam estender as mãos para o alto, porque vai captar energia pela mão, pela ponta dos dedos e transmitir. Não é isso que ocorre, segundo André Luiz, como nós estamos vendo aqui. Outra coisa que André Luiz diz: passe não faz mal, o passe é aplicável sem qualquer contraindicação. Isso é entre aspas literal. E dentro do contexto do texto tem esse sentido. Ou seja, o passe não tem contraindicação. Ele não congestiona os centros de força como querem alguns acreditar. Porque é uma circulação de energia, você não satura o órgão. Porque aquilo que a pessoa não precisa é liberado na natureza espontaneamente, se ela não precisar do passe. Tá? Numa suposição de que a pessoa não esteja necessitando. Porque isso aí é uma suposição, a gente não sabe se o outro está precisando ou não. Isso é uma questão íntima dela com o anjo de guarda dela, não é? Ele reforça que a ideia iluminada pela fé e pela bondade do aplicador do passe é essencial para a efetividade da tarefa. Como os fluidos são assimilados, a energia e os fluidos são assimilados pelo paciente. O corpo perispiritual, ele vai falar no Evolução em Dois Mundos do perispírito, chamando de corpo perispiritual. Olha como ele constrói a frase. O corpo físico reflete o corpo espiritual. O corpo espiritual, o corpo físico o reflete. Então o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. Todos os órgãos que tem no corpo físico, na verdade, existem originalmente no perispírito. Órgãos mesmo. O sangue, todos. Tanto é que a energia do passe circula no sangue do perispírito para passar para o corpo físico. Daí ele vai explicar, ele vai falar dos centros vitais, que ele traz lá, recupera uma ideia da teologia hindu, oriental em geral, de que existem, lá eles chamam de chakras. Mas o chakra oriental não é o centro de força. O chakra hindu é o ponto de encontro dos meridianos, as nadis. É algo que eles não concebiam o perispírito. Isso é coisa de 5.000 anos atrás, os chakras. Não existia ideia de perispírito. Mas lembrem bem no Caminho da Luz que os orientais representavam uma parcela da sociedade capelina, daqueles que tinham maior compreensão da alta espiritualidade. Mas quando vieram à Terra, pelas condições do momento, eles não tiveram condições de expor claramente as ideias de alta espiritualidade que eles trouxeram. Então, admitem a reencarnação, mas admitem que o espírito pode reencarnar em corpos inferiores. É a compreensão da teologia hindu, não é? Os centros de força que eles chamavam de chakra, roda, porque os videntes viam rodando e tinham cores. Eles tinham percebido isso, eles chamaram de roda chakra, que é em sânscrito, né? André Luiz observa que esse conhecimento ele é universal, mas ele atualizou nesse trabalho que nós mencionamos pela manhã, de evolução do pensamento religioso. Nós estamos no processo de evolução do pensamento e precisamos evoluir. A gente não pode caminhar para trás. Eu não posso caminhar do espiritismo para o magnetismo tradicional, porque eu estaria fazendo a linha contrária. Eu não posso caminhar de centro de força para estudar chakra. Jacob, eu posso chamar de chakra? Você gosta da palavra chakra? Chama de chakra, não tem problema nenhum. Ninguém vai brigar por causa de palavra, porque tem gente que briga por causa de palavra.
Isso é perda de tempo no movimento espírita. Mas nós temos que ter a ideia do que é o chakra, que André Luiz atualiza e chama centro de força. Se você quiser ser mais técnico, é centro de força. Conquanto não tem problema nenhum você usar essa expressão, como usar a expressão karma. Conquanto aqui no Ocidente a gente usa a palavra karma diferente do Oriente, porque no Oriente existe o karma positivo e o karma negativo. A gente fala sempre karma negativo, mas lá tem um karma positivo, que é quando você faz alguma coisa para o outro, espera receber algo. E eles dizem que atinge-se o nirvana não é quando você tem karma positivo, é quando você chega no nível de akarma. Não tem mais karma, aí você não precisa reencarnar mais, você não tem mais compromissos, aí você atingiu o nirvana. Então a gente pode usar aqui para não, os meus dívidas do passado, meu karma. Mas não é bem esse o sentido dado lá no Oriente, porque lá a ideia é de akarma, é não ter karma. Porque se tem o negativo, teria o positivo. Então, quando a gente ocidentaliza algumas expressões, a gente tem que ver a dimensão da mudança, da compreensão teológica daquela expressão. É o caso de chakra, não é? Que André Luiz chama centro de força, mas André Luiz menciona que são 7 básicos, os maiores, embora nós tenhamos centros de força espalhados por todo o corpo, que a acupuntura usa, o Doin usa, porque ele já tem essa compreensão dos centros de força há milhares de anos, e sabem que atuando vai causar uma harmonização energética. De lá é que vem o congestionamento dos chakras, mas na teologia deles. Para nós não. Um espírito amigo veio me contar uma coisa que ele achou assim uma grande novidade, quase que deixou a doutrina por causa disso. Ele disse que aprendeu a selar os chakras. Eu achei isso muito interessante. Contou para mim, sério, porque ele fez um curso que as pessoas ensinam a selar o chakra. Quando ele explica para a gente o que é selar o chakra, é mudar a sintonia. O Espiritismo ensina isso para a gente também. Mas tem aquelas pessoas que são assim um tanto quanto novidadeiras, que tudo que é mais bonito você falar chakra do que... Embora alguns autores espirituais utilizem a palavra chakra, eu não estou criticando-os, estou analisando a expressão no seu contexto teológico, oriental e ocidental. É isso que estamos procurando fazer, e diluindo certos conflitos de disputa, não é? Porque eu uso ou não a palavra chakra. Você pode falar chakra, desde que você entenda que você está falando de centro de força. E os outros autores que mencionam esse termo o fazem no sentido de centro de força, porque a alta espiritualidade é unânime no mesmo conhecimento. Ele é mais explicativo. O André Luiz usa centro de força e centros vitais, porque esse centro ele explica. Por isso eu falando assim, pode usar a palavra, mas desde que você entenda que é isso aqui. Agora, se você alterar o vocabulário, porque esses centros vitais são locais no perispírito que têm um contato maior com os plexos nervosos. Se você recordar numa lâmina lá atrás, o Allan Kardec na Gênese fala que o perispírito está ligado aos nossos nervos. Uma das primeiras que eu mostrei, e que o pensamento vai atravessar o perispírito e chegar pela ramificação nervosa para atuar no corpo físico. O André Luiz retoma esse estudo de Kardec e traz elementos. Ele diz que são centros vitais. Todos os centros vitais estão ligados a um plexo de energia. Todos os centros vitais estão ligados a um feixe de nervos, plexo nervoso. Isso é essencial para que a assimilação mental atravesse o perispírito e atinja molecularmente o corpo físico, porque o perispírito está ligado ao corpo físico, molécula a molécula. Então, atravessa, o comando mental atravessa e atinge o corpo basicamente pelo centro de força.
Agora, os centros vitais são extremamente sensíveis, portanto, às nossas emoções. Quando eu penso negativamente, eu escureço algum centro vital. Qual? Vai depender da ideação, da minha sensibilidade e de ser ou não órgão de impacto. Um estado irritadiço meu pode comprometer meu coração ou meu rim. Vai depender da fragilidade do órgão, sendo ou não um órgão de impacto. Por isso é que no passe eu não domino essa informação. No passe, quem domina são os espíritos, porque estão vendo o perispírito. Eu não vejo o perispírito. Inclusive no Oriente existem técnicas para ampliar a capacidade psíquica ou até promover a circulação dessas energias de forma muito mecânica. Por exemplo, há algumas técnicas em que dizem que pancada no alto da lombar liberaria o Kundalini, que é uma energia, abrindo o chakra básico, por pancada mesmo, porque eles têm uma visão bem materializada da questão, que era o que se podia, o que se concebe, não é? Cirurgias aqui na testa abriria a vidência, porque é o terceiro olho, é o centro vital, centro espiritual, não é? Conforme André Luiz menciona, ligado à nossa cognição, às nossas capacidades perceptivas espirituais, além do coronário, em associação com o coronário. Então é uma visão bem materializada, segundo a possibilidade teológica de então. O André Luiz ele avança dizendo isso realmente existe, só que todo o desenvolvimento que se promove dos centros de força é psíquico, não precisa ser no corpo físico. Então, os centros vitais regem a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena. Então, nós temos na testa, na garganta, no coração, no estômago, no baço, diante dos órgãos genitais, enfim. Cada um deles estaria realizado com a fisiologia orgânica. Mas o centro coronário instalado na região central do cérebro, sede da mente, é que assimila os estímulos do plano superior e supervisiona os outros centros vitais. Ele que comanda os demais. Então toda atuação nele repercute nos demais. Mas se eu atuar diretamente no centro gástrico, necessariamente aquela atuação deverá atingir o coronário para que a harmonia se estabeleça no corpo, porque esses centros vitais estão ligados por rede. Qual é a rede? Nervosa. Isso é um plexo, é uma rede. O nosso corpo é uma unidade. O que eu faço numa parte do corpo repercute nas demais. Eu poderia então transmitir o passe à altura do abdômen? Poderia. Tecnicamente, se a pessoa assimilar por esse centro, essa energia vai atingir a mente e descer para o restante do corpo, até porque a energia circula pelo sangue. Mas se eu aplicar o passe no alto da cabeça, acontecerá a mesma coisa com o corpo todo, porque a enfermidade surge primeiro na mente. Então, se eu quero a cura da pessoa, eu tenho que atuar na mente para que a mente equilibre. Agora, a energia pode chegar na mente por vários caminhos, porque se eu focar no corpo, a mente é que vai ficar fortalecida. Às vezes a mente está tão enfraquecida que a pessoa teria dificuldade de sintonia. Ela receberia o passe? André Luiz faz uma observação interessante. Uma pessoa que esteja totalmente distante mentalmente do ato do passe, ela teria dificuldade ou quase não receberia o passe, porque demanda uma certa sintonia, porque a assimilação é psíquica. Ele tira a visão organicista do passe, quando ele está no mecanismo da mediunidade. Ele fala que a pessoa tem que estar sintonizada com o passe, mesmo à distância. Uma pessoa em coma receberia o passe? Uma pessoa em coma receberia o passe.
Só que seriam várias sessões para que ela vá se recuperando, até porque também nós temos que lembrar que às vezes a mente da pessoa, ela não está expressando do estado comatoso, mas a mente pode estar ativa. Aí a alma vai receber o passe, a mente espiritual vai assimilar o passe e repercutir no corpo, mas a ação é sempre mental. Não sei se ficou clara essa explicação, porque é a mente do espírito do paciente com a mente do espírito que está ali prestando auxílio. São duas mentes que se conjugam. Então eu vou repetir: se a pessoa está em coma, mas se o espírito conectar a mente com mente, a mente do enfermo vai assimilar, atravessar o perispírito e atingir o corpo físico, podendo até chegar à recuperação, sair do estado comatoso. Porque a ação não foi no corpo, a ação foi no espírito. Para a gente tirar aquela ideia de que a pessoa está deitada numa cama, em coma, eu estou dando passe no corpo, eu estou dando um passe que está atingindo a alma. Aquela energia toda foi para a alma, que vai repercutir no corpo. E aí o corpo vai se fortalecer e a alma vai poder se expressar. Esse é o caminhar. Não é o contrário. Não é corpo espírito, é espírito corpo. Por isso que o passe sempre beneficia. Quando a pessoa está distante mentalmente, ou quando ela está com graves perturbações mentais, ela altera aquilo que André Luiz chama de aura. Olha o que ele diz sobre aura. O texto é um pouco longo, mas fica claro ao entendimento. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda comunicação com as rotas alheias. É uma antecâmara do espírito. A aura exterioriza todas as nossas emoções e pensamentos. Quando um espírito entra em contato com outro, na verdade o encontro primeiro é de aura com aura, para depois atingir a mente. Em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, todas as atividades, através do qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. Os espíritos superiores nos veem a partir da nossa aura, por isso que nada é mistério para eles. Os nossos pensamentos mais íntimos, porque se reflete na nossa aura. Mas também a nossa aura, pela nossa aura, nós somos sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Por isso que tem gente que anda com um séquito de seguidores atrás dele, porque está adorando a aura dele, porque tem afinidade. Pode ser quem trabalha na evangelização infantil, quem trabalha no passe, que tem uma aura radiante, e vão ter bons espíritos com ele. Mas se for uma alma perturbada, poderá ter também aquela nuvem de testemunhas negativas que nos diz o Evangelho. Outra coisa, pela aura nós podemos ser temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Olha que coisa interessante. É um campo magnético que nós temos, que atrai, mas que afasta também. Se você ora, trabalha no bem, busca bons pensamentos, age buscando auxiliar as pessoas em todos os momentos, que espírito que aguenta andar atrás de você? Inferior? Não. Vou caçar outro. Só pensa em trabalhar no bem. Não perder tempo com isso aqui não.
Agora, o trabalhador espírita, um parênteses, para trabalhador espírita tem que aprender e acostumar com uma coisa muito comum. Todos nós sofremos assédio. É normal sofrer influência. Agora fica obsidiado quem quer. É uma opção. Há um caso interessantíssimo do Chico sobre essa questão de perseguição espiritual e problema de aura também, porque os espíritos sentiam a aura do Chico, mas isso não eliminava que algumas entidades se aproximassem. Ele estava na casa dele e viu um espírito diante dele, alto, vestido de negro, o rosto ameaçador, daqueles assim de dar medo. Agora, uma observação: o Chico, quando o espírito materializava diante dele, ele ficava tão palpável e visível como nós aqui, não era uma evidência. Pelo que ele descreve, o espírito materializou-se por causa dos fluidos dele. O espírito utilizava o próprio fluido do Chico para materializar. Ele conta isso em várias passagens, porque ele também sofreu muita perseguição espiritual, o que é normal na nossa faixa evolutiva. O espírito dentro da casa do Chico, o espírito virou para o Chico e falou assim: Chico, por que você me chamou aqui? Olha a pergunta: Chico, por que você me chamou aqui? Coloque-se no lugar do Chico. Um espírito desse, aterrorizante, diante de você, materializado, dentro da sua casa, e fala: fulano, por que você me chamou aqui? O que você responderia para ele? Você já imaginou? O que você responderia para ele? Não, pensa. Já sei que tem alguém pensando aí, captei. Eu não ficava nem para responder. É ou não é? Eu sei. Não é assim? Mas o que você responderia, falando sério? Como é que é? Como é que eu não ouvi? O que eu pensei para chamar esse homem aqui? Mas ele tipo, o que eu sintonizei com ele? É uma posição, você ia refletir na hora. O que eu aprontei para ele entrar aqui dentro de casa? Mas o que você ia responder? Você sabe o que o Chico respondeu para ele? Eu sei que vocês estão tímidos para responder. Sabe o que o Espírito falou para ele? O Chico virou para ele e falou assim: ah, meu irmão, eu só te chamei aqui para te pedir a bênção. Pode uma coisa dessa? Olha onde foi a cabeça do Chico. O Espírito virou e falou: ei, Chico, você não tem jeito não. E ó, foi embora. Porque o que o Espírito ia falar para ele? Deus te abençoe? Mas nunca. Um espírito tenebroso daquele não dá Deus te abençoe. Ah, fica ativo, então Deus te abençoe, deixa eu ir embora. Não, ele queria criar uma sintonia com o Chico. Ele queria que o Chico falasse assim: chamei, não chamei, o que eu fiz, por que eu agi? Para estabelecer uma sintonia. O Chico, quando falou naquela sabedoria dele, mineirice, que ele não era bobo nem nada, ele cortou o assunto. E é o que a gente precisa aprender a fazer: cortar os certos assuntos. A mente da gente fica vagando e tem ideia que não sai da mente da gente de jeito nenhum. Isso é fruto, muitas vezes, da nossa aura, que a gente permite que espíritos, não é, que se aproximem de nós, percebendo, claro, magneticamente a nossa aura, e ficam próximos. Agora você vai falar assim: ah, mas o Chico foi invigilante. Isso foi vigilância do Chico? Onde é que estava Emmanuel, que deixou o espírito entrar lá dentro da casa do Chico? Não faltou proteção ao Chico. Isso é normal na prática mediúnica, isso é normal no trabalho com os médiuns. O Chico sempre se mostrou normal como nós. Ele não era um privilegiado, ele dizia isso. Ele enfrentou todos os embates naturais do trabalho no bem, mas ele tinha essa sabedoria de saber lidar com as situações. E ele passa isso para a gente, esses casos, exatamente como exemplos positivos, né? Para que a gente possa superar. Ainda analisando a questão da aura, esse foi um artigo que nós publicamos no Reformador. Tivemos a oportunidade de anotar lá: portanto, nela, a aura, se estampam todos os estados da alma e todas as ideias se evidenciam.
plasmando telas vivas. Esse plasmando telas vivas aqui é de André Luiz, quando ele menciona que os espíritos assistem às cenas diante de nós. É como se a gente andasse pela rua com uma tela de cinema na mente. As nossas imagens mentais se projetam. Então, às vezes, a pessoa chega na câmara de passe para receber o passe, a mente dela está tão desajustada que, quando ela recebe aquele jato de energia, ela quase que fica distante da possibilidade de receber. O médium tem que estar muito preparado e concentrado para vencer essa barreira da aura da pessoa. Os espíritos vão fazer essa atividade para impulsionar o fluido, para penetrar, porque senão a aura cria uma barreira negativa mesmo. O halo vital, que é a expressão que André Luiz também usa para aura, o halo vital. Ou seja, eu preciso me concentrar. Como eu não tenho noção se a pessoa está ou não nesse estado de grande vulnerabilidade ou distante de sintonia, eu preciso concentrar as minhas energias na mente da pessoa, na cabeça, para que penetre ali os fluidos positivos. Mas fazer algo muito importante antes, explicar para a pessoa como se recebe um passe. Eu preciso aceitar o passe, ter fé no passe, entender que eu estarei assimilando. Naquele momento eu fazer uma oração, esquecer dos problemas que me acompanharam até ali, até o centro, ouvir o Evangelho. Não é só chegar na hora do passe, é importante a pessoa ouvir o Evangelho, porque naquele momento que ela está ali 30, 40, uma hora ouvindo o Evangelho, ela está dessintonizando. Nesse processo de dessintonização, ela já está assimilando ou ficará mais receptiva aos fluidos positivos que ela irá receber na câmara de passe. Se a pessoa, pelo menos que ela faça uma prece antes de entrar para a câmara de passe, para ajudar a diluir certos condicionamentos mentais que estariam plasmados na sua aura. Agora veja bem, uma coisa muito importante: essas ideias vão ficar plasmadas na aura, permanecerão ali enquanto forem alimentadas. Qual tela cinematográfica? Então se eu mudar o pensamento, eu vou mudar a natureza da minha aura? Vai. Se você fizer uma prece, se você pensar no bem, uma leitura, até um filme positivo que você lê, você muda aquela sintonia. Uma caminhada que você faz, que você dessintoniza, você começa a mudar aquele, porque ela é mutável. É uma fotosfera psíquica, a aura, em que os pensamentos vivificam-se em cenas claramente perceptíveis aos desencarnados, sintonizados ou afinizados com o teor de tais pensamentos. Agora vamos falar sobre o trabalho dos espíritos. Nós mencionamos o trabalho do médium, as condições espirituais, como é que o processo acontece, a assimilação orgânica. Agora, e os espíritos? Qual é o trabalho deles? No Missionários da Luz, capítulo 19, André Luiz revela as condições ou requisitos para que um trabalhador espiritual atue na atividade de paz. Não é qualquer espírito. Aliás, André Luiz começa dizendo o requisito que seria básico, inicial, mas ele fala assim: não basta boa vontade. Quer dizer, o espírito ele tem que ter boa vontade, mas se aqui para nós boa vontade e amor, com aquela meta que nós mencionamos anteriormente, de ideação superior, de elevação espiritual, para os espíritos lá não é assim. Não basta ele ter boa vontade. Obviamente ele tem que ter boa vontade, por isso que eu coloquei aqui boa vontade. Mas os espíritos têm de ter qualidade de ordem superior.
conhecimentos especializados, elevação mental contínua. Então são técnicos do mundo espiritual que têm profundo conhecimento da mente humana, de fisiologia, de anatomia, enfim, todas as ciências necessárias, porque eles vão promover intervenções no perispírito, com consequência física. Então não é qualquer entidade que pode lidar com isso, sob pena de não ter o resultado ou de enfermar a pessoa. Então aquele que lida com o trabalho de paz está lidando com a categoria de espíritos muito qualificada e deve se sentir muito feliz com isso, por ter essa oportunidade. Daí buscar se ajustar ao trabalho, ter fidelidade ao trabalho, ter assiduidade. Ele tem que ter comprometimento. Nós na mediunidade precisamos nos especializar. É muito importante isso. Esse é o trabalho de vida da pessoa. Precisa ser. A pessoa precisa se sentir feliz. Tem gente que no dia da reunião mediúnica a primeira coisa que faz é reclamar. Ih, hoje é o dia da reunião mediúnica. Fica insatisfeito, como se a atividade mediúnica fosse uma vez por semana. Esquecido que nós estamos em atividade mediúnica, entre aspas, o tempo todo, porque estamos em contato mental com outros espíritos o tempo todo. Mas quando chega o momento da ação direta, como estamos falando no passe, eu vou ter oportunidade de trabalhar com a equipe espiritual, então eu tenho que ter aquele respeito, aquela veneração. Aliás, a expressão de Allan Kardec, né? A gente diante dos espíritos superiores, nós temos que ter veneração e respeito, por estar diante de entidades tão elevadas. Respeito mesmo, porque eles são superiores. Se a gente não tiver, eles nos verão como infantes, mas eles não esperam trabalhar com pessoas também que lhes correspondam às expectativas. E aí nós anotamos do livro Missionários da Luz, talvez dos temas mais delicados, que é a questão dos tipos de passe. Está lá no capítulo 19, quando ele começa falando que realmente a atividade é de mediunidade curadora. Quando ele coloca isso, ele está dizendo da presença dos médiuns, está numa câmara de passe. Mas vocês estão convidados a estudar com calma o capítulo 19, em associação com os livros que nós já mencionamos aqui hoje. No capítulo 19, ele fala do trabalho dos espíritos. Ele não menciona nenhuma vez o trabalho dos médiuns. Ele vai falar isso nos domínios da mediunidade, como nós vimos aqui. Ele não cita se o médium, a posição física do médium. Isso é muito curioso, porque quando ele fala, utiliza alguns tipos de passe, como ele vai mostrar aqui, o circular, algumas coisas assim, as pessoas interpretaram, acredito eu, como uma sugestão ao plano físico. Mas não foi essa a intenção. A intenção de André Luiz é de revelação, para tirar da mente da gente a mística do passe, a coisa miraculosa, oracular, e nos dar conhecimento do que os espíritos estão fazendo. Eles estão fazendo. Isso aumenta a nossa fé e tira da cabeça da gente a ilusão. Porque eu sei que tem gente aqui dentro da sala que eu não estou vendo, fazendo isso. Isso me confere respeito e credibilidade a esses espíritos. Mas ele não manda a gente fazer igual. Até porque nós não temos condição de fazer igual. Veja bem. Primeiro atendimento. Uma senhora tinha uma nuvem escura no coração. O centro de força cardíaco estava degradado. Qual foi a causa? Discussão no lar. Aquilo escureceu o centro cardíaco dela. Se permanecesse, ela poderia ter um comprometimento cardíaco mais grave.
Porque a gente fica o tempo inteiro bombardeando o corpo com emoções negativas. Por isso que as células adoecem. É mágoa, é irritação, é instabilidade emocional, o pensamento oscila e vai e volta, tudo contraria, tudo é reclamação, tudo é motivo para falar muito. A gente perde muita energia falando. Pelo que os espíritos dizem, quando eles colocam isso, a gente tem a impressão que eles querem dizer para nós assim: vocês falam demais. Só que eles são muito educados, eles não vão falar assim, né? A gente fala, mas tem gente que fala demais, coisa que não é útil, né? Senão você não, Jacob, você está falando desde cedo aí. Se a gente desse conta de falar o dia inteiro coisa útil, não é? A gente tem que fazer um esforço, porque a gente perde energia na fala. Por isso que pessoas que trabalham falando, é bom tomar passe, viu? Porque você perde muita energia falando, para recuperar essas energias. O Chico tomava passe regularmente. Com a quantidade de trabalho que ele tinha, há um desgaste natural, a perda de fluido vital, e ele recebia. Às vezes ele saía da cidade dele e ia para Peirópolis tomar passe. Ele indicava muitas pessoas tomar passe com Antusa. Eu visitei o centro da Antusa em Uberaba, fiquei encantado. Ainda hoje, depois de vários anos da desencarnação dela, mantém aquela vibração positiva de uma senhora que não enxergava, mas que sabia o evangelho de cor, e tinha um amor excepcional com as pessoas. Baixinha assim, vocês vão encontrar referências a ela na internet. Antusa. O Chico sugeria, porque o centro era no fundo da casa dela, como aqueles médiuns do passado faziam, né? Abriam os lares amorosamente para acolher as pessoas. Não tinha centro espírita, então as casas se tornaram centros espírita. Isso é uma fase muito bonita, de muita doação, de muita renúncia de muitos médiuns. Hoje não, nós temos uma estrutura de centro espírita que não há necessidade desse tipo de renúncia mais, a gente pode vir para o centro. Mas naquela época, então o Chico sempre prescreveu o passe para as pessoas. Nós temos que ter muita fé no passe. A gente está estudando o passe é para aplicar o passe, não é para criar polêmica em torno do passe, é para libertar de polêmica e simplificar os procedimentos, porque o trabalho é dos espíritos. Quando a gente simplifica o procedimento e coloca nas mãos dos espíritos, a gente demonstra mais fé, mais docilidade, maior sintonia e menor interferência no trabalho deles. Por que eles passam todas as informações para? Não é por acaso não, eles estão pedindo sem dizer: gente, olha, façam assim, facilita o trabalho da gente. Mas eles não fazem, não falam dessa forma para não impor, porque eles respeitam o nosso tempo, nosso momento de amadurecimento espiritual. Mas se lê uma obra dessa aqui, eles estão querendo dizer para nós: olha, facilita. E uma observação muito importante, comentar agora com os nossos amigos no intervalo: quando a gente lê uma obra espírita, esse é um princípio de Allan Kardec. Nós temos que observar que quem está escrevendo é alguém imaterial, ou seja, não é do plano físico. E Kardec diz: os espíritos não nos falam como os homens. Os espíritos não nos falam como os homens. Ou seja, eu preciso buscar interpretar o pensamento dos espíritos de lá para cá e não daqui para lá. Porque se eu fizer uma interpretação material para entender o espiritual, eu não entendo, eu deturpo. Eu tenho que tentar um olhar de lá para cá, porque a referência é espiritual, não é material. Os espíritos dizem o tempo todo: nós não temos elemento de comparação. Então eu tenho que ter uma capacidade de abstração e entender que eles estão falando de um plano inacessível, inabordável até agora. Quer ver por que a ciência até hoje não comprovou a existência peremptória, firme mesmo, dos espíritos? Porque até hoje não se comprovou a realidade dos espíritos de forma científica. Porque falta aparelho, porque falta métrica. Não tem aparelho material que meça o imaterial. Não tem.
Nós não temos aparelho para poder estudar o cérebro vivo. Existem alguns tomógrafos e tal que fazem alguns mapeamentos, mas estudar realmente a elaboração do pensamento, como é que ele surge, de onde vem, não tem aparelho. Que dirão os espíritos? Então é uma discussão assim um pouco infundada. Ora, tudo para eu comprovar no plano físico, eu preciso de gabarito, eu preciso de instrumento. Qual instrumento para aferir o mundo espiritual? Segundo Kardec, o único instrumento até hoje é a mediunidade. A mediunidade é que é um instrumento de percepção do mundo espiritual e sofre as subjetividades individuais de cada médium. Então eu tenho que entender isso. Então quando eu pego um escrito de André Luiz, eu tenho que ver o que aquele mentor está querendo dizer para nós. Tem coisa que ele explica que é do mundo espiritual, é só para eu saber e aumentar a minha fé e aumentar a minha compreensão de vida espiritual, para quando eu voltar para lá eu não ficar tão assustado, para saber como é que é a vida de lá, para eu melhorar a minha vida aqui. Mas não é para eu viver aqui como lá, e não é para eu fazer aqui o que se faz lá, não tem como fazer. A gente vive aqui tendo uma certa proteção, viu? Porque esse problema de aura aqui, qual de nós gostaria que os seus pensamentos estivessem sendo vistos e assistidos pelos companheiros encarnados? Imagina seus pensamentos em praça pública, todo mundo vendo. Talvez nem todos ficassem confortáveis, né? Nem todos. Mas qual foi uma das primeiras orientações que André Luiz recebeu quando chegou em nosso lar? Cuidado com o pensamento. Aqui todo mundo vê todo mundo. Nós vivemos em rede. Então aqui a gente tem um amortecimento do corpo, lá não tem, né? Ele explica de lá para a gente ir se precavendo aqui. Mas ele mostra que os desencarnados são as nuvens de testemunhas evangélicas. Estão nos vendo e acompanhando, tá? Essa senhora... Aí o que o Anacleto faz? Ele viu aquela nuvem escura, ele pôs a mão direita no centro de força gástrica, no epigastro aqui. Magneticamente, por isso o passe é magnético, a matéria negra foi atraída pela vigorosa vontade de Anacleto. Gente, o que atraiu a matéria negra foi a mão do Anacleto ou foi a vontade do Anacleto? Foi a vontade. Mas por que Anacleto usou a mão? Não sei. Ele não explica diretamente, a não ser no caso seguinte, que a gente tem a impressão que é em função do estado evolutivo do planeta, que ainda precisa usar a mão pela densidade da matéria. Então ele está usando a mão perispiritual, atuando no perispírito. Mas o que puxou aquilo ali não foi a mão dele, foi a vontade dele que atraiu. E aí o que ele faz com aquela massa na mão? Como estava lá dentro da mulher, no coração, distante da epiderme, ele faz algo muito interessante. Olha, é um magnetizador espiritual. Ele trouxe aquela substância negra aos tecidos da superfície, para a pele. E aí ele faz um movimento assim na pele dela, espalha e aquilo se dilui e sai do corpo dela. Então ele tirou do coração, jogou na pele e eliminou. Olha que coisa fantástica. Pelo nosso estado evolutivo, precisou dele materializado, né? A condição espiritual quase que materializada mesmo, perispírito com perispírito, porque ele deve ter diminuído a densidade perispiritual dele para ele poder tocar naquela massa negra. Porque se ele tivesse num nível perispiritual mais elevado, ele não tocaria no corpo dela. Observa bem, os espíritos estão em faixas evolutivas individuais. Pode ter um espírito aqui. Se o outro espírito que estiver do lado for mais elevado do que ele, ele não vê, por causa das faixas infinitas de dimensão. Como eu não vejo o espírito que está do meu lado, fora do corpo eu também não vejo. Preste atenção.
Para esse espírito mais elevado ficar visível ao espírito, no mundo espiritual, vocês estão entendendo, né? Ao outro espírito, ele tem que diminuir a vibração dele, ficar no mesmo nível, inclusive para tocar no perispírito da pessoa, porque senão ele não toca no perispírito, ele vai atuar apenas na mente do espírito. Tanto é que tem médium no mundo espiritual. Por quê? Porque é um espírito muito elevado, vai se comunicar com espíritos em região inferior, não tem aparelho. Lá eles usam o que também? Médium. Aí o médium vai se sintonizar com o espírito elevado e vai transmitir a mensagem para os espíritos inferiores. Porque aquele espírito, às vezes, a densidade é tão grande que ele não consegue abaixar. E aí ele precisa de um intermediário. Ora, o Anacleto era um espírito bastante elevado. Ele baixa a densidade dele para ele ficar ao nível do perispírito daquela mulher, para poder tirar aquela massa. Por isso que ele usa a mão, porque ele estava na mesma faixa dela. E libera pelos poros, porque a epiderme é formada de poros, né? É um agregado energético, então aquela energia ele foi tirando e eliminou do corpo da mulher. Ficou claro ou está confusíssimo essa história? Porque em tudo prevaleceu o quê? A vontade. Vigorosa vontade. Por isso é que é magnético. Com todo respeito, uma reflexão. O que a minha mão, como médium, poderia fazer nesse caso? Eu nem saberei se ela está com a massa escura no coração. O ato de eu passar a mão na pele dela afetaria ou ajudaria o Anacleto? Tenho cá minhas dúvidas. Poderia dizer até que não. Eu talvez até atrapalhasse o trabalho do Anacleto, tão especializado, porque ele estava muito concentrado ali, porque ele tinha que fazer aquele movimento. André Luiz está assistindo o trabalho dele, descrevendo para a gente entender como é que a coisa acontece do lado de lá, que não é assim, miraculosa. Isso não é um milagre, isso é um procedimento técnico de quem sabe. Por isso é que o toque é desnecessário, que Emmanuel fala. Por isso é que esse movimento aqui foi do Anacleto, não foi do médium. E, na verdade, não foi nem a mão do Anacleto, né? Ele atraiu pela mente. Tudo ele fez pelo pensamento. Não, isso é um rolo lascado, né? Não? Hã? Agora dá um nó assim. Falei, gente. Mas tem mais. A coisa não ficou só aí, não. São 5 casos. No segundo atendimento, tinha uma pessoa com problema de fígado por causa de excesso de preocupação. Aí ele dá um passo longitudinal. Pelo amor de Deus, quando essa palavra surgiu, passo longitudinal, todo mundo saiu fazendo passo longitudinal. Gente, isso aqui dividiu o movimento espírita, viu? E divide até hoje. Porque o Anacleto mantém a mão na cabeça e desce até o fígado da pessoa. Eu pus de cá, mas o fígado é de cá. Isso foi um amigo meu que ele achou que tinha câncer no fígado. Fiquei com tanta dó dele, eu até olhei para ele, achei que ele estava amarelinho, falei, tadinho. Aí eu perguntei, onde é que dói? Ele falou, dói aqui. Eu falei, mas o fígado é do outro lado. Ele falou, é de cá? Não é de cá não? Eu falei, não, você está sentindo dor é aqui? É. E de cá, você sente algum? Não, tá ótimo, não sinto nada. Eu falei, então isso não é câncer não, isso pode ser outra coisa. Ele curou na hora. Ele levantou. Juro para você. Sumiram os sintomas. Você vê o que é o condicionamento psicológico da pessoa que não conhece de anatomia. Quando ele descobriu que o fígado era do outro lado, ele curou do câncer dele.
Mas não tinha ido no médico também para fazer exame, não. Ele falou assim: eu estou com câncer. Esse smoke estava com câncer. E você olhava para ele e parecia que ele estava amarelo, tão abatido que ele estava. Já tinha dias que ele estava naquele estado. Ele sentia uma dor de cá. Pode ser um punhado de coisa. Eu falei: não, mas vai, faz o exame para ver o que é. Mas não, então, na verdade. Aí depois ele falou: para ver bem, eu não estou sentindo nada mesmo, não. Era uma questão psicológica. Olha, esse tipo de coisa acontece no plano físico. Você imagina no plano espiritual. A gente coloca certas coisas na cabeça. Por isso que todo atendimento ele é psíquico. Eu já vi o contrário também. Pessoa que estava com câncer, que se levantou da cama numa atitude positiva e o tumor regrediu. A pessoa ainda viveu muitos anos portadora de câncer, por causa do estado emocional positivo. Tinha uma fé, nada abatia essa pessoa. Alegre, positiva, fazia os tratamentos, tomava passe. Era uma pessoa realmente um exemplo. E conviveu com a doença muitos. Aquilo que era um prognóstico de viver 3 meses, como o médico falou, ela viveu anos. Fez muita coisa boa para muita gente. Então aproveitou a encarnação, não é? Então, ele desceu, por quê? Porque precisava diluir aquela preocupação, mas veja bem, da cabeça da pessoa, ou seja, ele ativou o centro coronário e desceu até o fígado, que seria a região do centro de força gástrico, não é? Então longitudinal, porque ele quis aqui descrever o movimento, não tem outra palavra no vocabulário para descrever da cabeça para baixo, nessa posição, né? Longitudinal, como é transversal. Então ele está usando expressões, mas como ele fala assim, esse foi o trabalho dos espíritos. Terceiro atendimento, uma senhora grávida com risco de aborto, porque ela tinha muita preocupação, passava muita dificuldade financeira, muita mesmo, porque ela passava até fome, ela estava em subnutrição, e com isso havia um risco de aborto. Conquanto fosse uma mulher boníssima, mas isso não impediu de que nuvens escuras surgissem no líquido amniótico. Ela estava subnutrida, então eles prestaram assistência ao feto e a ela também. Os dois foram atendidos. E nesse processo ele faz um movimento rotatório com a mão na região uterina. Só que ele faz algo muito curioso. Aquelas nuvens escuras foram deslocadas para a bexiga. O André Luiz pergunta: por que você não repetiu o procedimento e jogou na epiderme? Ele falou: não, aqui nós vamos simplificar. Você vê, até para eles tem certas complexidades. Não há necessidade desse esforço. Ele mostra isso. Então, na verdade, demandaria mais esforço para colocar na epiderme novamente. Ele já tinha feito aquilo. Ele estava ilustrando, né? Foram casos ilustrativos. Cada caso é um caso. Não foi aleatório. Cada atendimento é individual. Não tem 2 pessoas com o mesmo problema cujo procedimento seja igual. Por isso que ele mostrou 5 casos ilustrativos. É o problema lá atrás do Mesmer. 2 pessoas recebiam passe, uma curava, outra não curava, não virou matéria médica. Porque varia de pessoa para pessoa. Ele achou mais simples deslocar para a bexiga, quando ela fosse urinar, seria eliminado. E foi o que aconteceu. Ele simplificou o procedimento. Mas por que ele não colocou de todo mundo na bexiga então? Por que ele descreveu dessa forma? São algumas questões que a gente tem que perguntar a nós mesmos, na reflexão, à leitura. Por que esses casos? Por que ele explica dessa forma? Qual o propósito de André Luiz? São algumas reflexões mais profundas para entender o texto. Ora, ele deu situações ilustrativas, mostrando que cada caso é um caso. Todos tinham nuvem escura, cada um tinha um motivo para ter aquela nuvem escura. Então, cada um tinha um motivo, cada um recebeu um tratamento diferente. O tratamento não é por lote, é individualizado. Mas todo mundo tinha a nuvem escura. Todos estavam com um comprometimento psíquico. Mas os atendimentos foram individualizados. Isso é espetacular, porque eles não nos tratam por atacado. Então 2 pessoas podem estar com a mesma sintomatologia, mas ter tratamento diferente. Por isso que eu não posso prescrever certas condutas
Olha, eu converso com a pessoa, eu acho que ela está ansiosa. Então eu digo assim, ela está com ansiedade, a ansiedade pode afetar o coração. Então todas as pessoas ansiosas, eu vou tratar pelo coração. Eu posso fazer essa ilação? Não posso, porque eu não sei o órgão de impacto dela no perispírito. Uma pessoa pode estar com depressão. Eu não posso inferir que todas as pessoas que estejam com depressão vão ser tratadas da mesma forma. Por quê? Porque depressão tem inúmeros tipos de causa: endógenas, exógenas, espirituais. Cada uma dá um tipo de tratamento diferente. Na medicina é assim. Tem pessoa que tem depressão porque a imunidade está baixa. A pessoa tem depressão porque fez uma cirurgia, porque fez um parto, porque os hormônios estão desajustados, são as causas endógenas. A pessoa está depressiva porque perdeu um emprego, perdeu um marido, perdeu um relacionamento, teve alguém agrediu, ela entra em depressão. São causas exógenas. Tem as perturbações espirituais, as influências, obsessões, depressão por causa espiritual. Ora, como é que eu trato essa gama de pessoas da mesma forma? A medicina já oferece um leque de medicamentos diferenciado para mesmo tratamento de depressão? Tem pessoa que toma um medicamento para depressão, tem um efeito excepcional. Outra pessoa toma o mesmo medicamento, não tem efeito nenhum ou piora o estado. A dose precisa ser ajustada. A própria homeopatia, me pediram para comentar um pouquinho sobre a homeopatia. A própria homeopatia mostra muito isso. Trata-se o doente, não é a doença. Eu trato por semelhança, mas cada caso é um caso. Por quê? Por causa da origem da doença. O problema é o doente, não é a doença. Quase que esse princípio hahnemanniano que André Luiz coloca aqui, não é? E é o doente que vai promover a cura. A energia do medicamento vai elevar o potencial de força energética para que a pessoa se recupere, reequilibre a vida. Então, não dá para você padronizar um tipo de enfermidade, um tipo de tratamento. Isso foi a tentativa de Mesmer, que não deu certo. Porque cada caso é um caso. E André Luiz mostra os casos aqui, né? Ele está batendo aqui de frente com aquela ideia antiga do magnetismo e do hipnotismo. Porque essa foi uma evolução no estudo que ele fez. Não, você falou tão bonito que eu quero que você fale no microfone. Eu queria que você fale no microfone, o pessoal lá do fundo não ouviu. Você falou muito bonitinho, vem aqui. Não, vem cá, pode vir. É porque essa conclusão que você tirou é a expectativa que se tenha mesmo. Foi muito bom a sua colocação. Tem um aí? Pode colocar ela aqui, não tem problema não. Pode chegar aqui, pode falar. O que eu estava falando para ele são duas conclusões que a gente tira dessa informação que ele está passando. Uma é que os espíritos conseguiram melhorar a doença do paciente, mas ele já tinha falado, tem doenças que não podem ser tratadas, elas são perenes, elas vão passar a vida todinha, né? Com aquele problema. A irmã Angina de Chico Xavier. Exatamente. E os fluidos, quanto aos fluidos, isso é importante a gente saber. Nós não manipulamos fluidos, quem manipula é os espíritos. Então eles usaram duas técnicas, uma técnica para jogar o fluido para a bexiga e outra técnica para jogar o fluido para a epiderme. Mas quem de nós consegue fazer isso? Não dá para fazer. Então é lógico isso, certo? O passo, nós somos apenas um instrumento. Quando eu quero fazer isso, eu altero o trabalho dos espíritos, porque eu interfiro psiquicamente. Exatamente. Eu quero que seja assim, o espírito está vendo outra forma. Ele está vendo que eu tenho que fazer essa técnica. Não, mas eu aprendi essa técnica aqui, eu tenho que aplicar essa técnica. Quer dizer, eu fecho, ao invés de eu abrir as possibilidades. O horizonte ficou... A palavra horizonte ela é muito interessante. Horizonte significa limite. O horizonte é um limite.
Nós temos que avançar no horizonte da matéria e para o horizonte espiritual, que é mais amplo. Quando eu trabalho técnica, eu trabalho um horizonte material. Quando eu trabalho mente, eu trabalho o horizonte espiritual. Eu mudo o horizonte, eu avanço os limites até o possível, não é? Na nossa condição evolutiva. Então, quando eu fico construindo na mente uma técnica, um jeito de fazer, eu estou limitando o trabalho dos espíritos. É uma conclusão, que a partir do que a nossa amiga falou aqui. Eu limito, porque eu interfiro. Sem demérito, sem crítica, àqueles que acreditam na técnica nossa, não é? Mas ela realmente, ela é da dimensão humana, que ainda não consegue atingir a dimensão espiritual, por melhor que seja. Por isso Kardec tinha falado lá: adiciona a prece, torne-se médium de cura, deixa de ser magnetizador. Está falando isso, para que a cura seja mais efetiva. São 5, quarto atendimento. Os rins estavam escurecidos. Ele aplica um passo longitudinal também da cabeça abaixo. Qual foi a causa? A matéria mental fulminante que o cercava. Pelo que ele descreve, era uma pessoa que tinha conseguia fazer assim, muitas pessoas antipáticas a ele. Sabe, a pessoa assim, difícil de relacionamento. Então ele tinha, mas era uma pessoa de bom coração. Mas ele tinha essa facilidade de fazer com que as pessoas ficassem com raiva dele. Tem gente que é assim, né? É muito boa, mas cria inimigo com maior facilidade pelo jeito que fala. Não toma cuidado com o que fala. Então ele tinha em torno de si um ambiente muito negativo. Por que eu estou falando que esses 4 tinham bons sentimentos? Por causa do 5º caso. O 5º caso é revelador de algumas coisas muito importantes. Os passes não são transmitidos pelos espíritos aleatoriamente. As pessoas, quando entram para receber o passe, eles fazem um estudo, mesmo que breve, não se diz quanto tempo, André Luiz não revela isso, mas eles estudam até que ponto podem atuar segundo as normas espirituais da casa. Olha que coisa interessante. Então a casa tem um limite de atendimento. A gente pode atender até aqui. Anacleto justifica para André Luiz: nós não podemos curar indiscriminadamente. Poderia, né, curar, mas nós não podemos indiscriminadamente, porque em muitos casos nós estamos validando o erro. Olha que coisa curiosa. E tem gente que realmente toma o passe, fica ótimo, chega em casa prontinho para dar uma briga, e briga com todo mundo porque ficou ótimo. Vai beber, nossa, mas que esse é maravilhoso, sai de lá, posso beber de novo. Aí vai beber de novo. Então é aquela mística de que eu recebo um atendimento, fico ótimo e volto à vida que eu tinha. Aí nós vamos estudar qual é o propósito da cura. Por que uma pessoa recebe cura? Para que ela tenha oportunidade de transformar a sua vida para melhor. Não é para voltar o que era. Não é para voltar para o erro. Por isso que ele diz: nós estamos aqui validando o erro. O 5º caso foi muito interessante, porque ele diz que era um caso de 10ª vez. André Luiz está assistindo o 4º atendimento, e é o espírito: olha, nós estamos com um problema aqui. O Anacleto pergunta: o que é? É um caso de 10ª vez. André Luiz achou aquilo muito curioso. Caso de 10ª vez, o que é isso? Era uma pessoa que já tinha recebido 10 atendimentos e voltava cada vez igual ou pior. Então eles tomaram uma decisão:
Aí é que ele disse que havia um protocolo ali na casa que determinava 10 atendimentos. Se até 10 a pessoa não melhorasse, eles iam dar um socorro parcial por ter sido o 10º atendimento. Regra da casa: ajuizar as causas das enfermidades. Então eles analisam. Não me pergunte por que 10, por que seria 9, por que não seria 11. André Luiz falou 10. Não, ele não revela por que esse 10, ele fala 10. Se ele tivesse falado 7, seria ótimo. Número cabalístico, né? A gente ficar pesquisando em tudo quanto é coisa assim. Mas ele falou 10, ou seja, existe um limite. Eu não sei se nesta casa ou em outra casa vai ser 10, vai ser 11, vai depender, acho que acredito, da casa. Ou isso aqui seria uma regra geral. Mas o fato é que os espíritos ajuizam as causas das enfermidades. Então ele vai analisar para ver se a pessoa merece ou não o atendimento, se aquela doença tem que seguir ou não o curso dela até o fim. Não é abandono, porque houve socorro parcial. Aí é auxílio à pessoa para aprimorar, para não convalidar o erro. Isso é uma coisa muito séria. Então tudo tem limite. O paciente tem que ser orientado para isso. Olha, o passe ele tem uma finalidade útil. Não é cura de corpos. É aqui que entra a questão, né? É cura da alma, da mente. Por isso que todo passe ele é benéfico. Mesmo que não se perceba, obviamente que essa pessoa, ela iria, mas dessa vez eu não fiquei tão bom assim, o que aconteceu? Deixa eu pensar a minha vida, o que está acontecendo? Eu tomei o passe e não melhorei. O problema então está em quem? No passe ou na pessoa? Na pessoa. Ela tem que refletir, não, pera lá, parece que tomei o passe, deixa eu ver aqui o que está precisando, deixa eu orar mais, deixa eu refletir minha vida, deixa eu ver o que eu estou fazendo depois do passe. Ou seja, passe é uma terapia, um tratamento que tem um limite. Aí eu faço uma observação, porque André Luiz utiliza a expressão fluidoterapia. Cuidado com o uso indiscriminado da palavra terapia. Porque quando você tira uma palavra do contexto, ela pode ter um outro significado. Tá? Então André Luiz, no mecanismo da mediunidade, ele usa fluidoterapia. Mas é ali na obra, num estudo específico que ele está fazendo. Eu não posso pegar aquela palavra, tirar daquele contexto e usá-la indiscriminadamente, porque a palavra terapia tem um significado muito específico na parte médica ou psicológica, ou qualquer dos ramos da saúde. Induz a um diagnóstico, um tratamento e um resultado. Tem pessoa que vai para fazer a terapia do passe, a pessoa acredita que ela vai ter um resultado, e ela poderá não ter o resultado esperado por ela, por causa de tudo que nós vimos aqui, ó. Então não dá o resultado, e aí? Eu vi um caso extremo de um presidente de centro que disse à pessoa que estava com câncer: você pode parar com os tratamentos médicos, só o passe vai te curar. A pessoa desencarnou. O filho foi ao centro para agredir o presidente e chegaria às vias de fato. Foi uma situação gravíssima. Não se faz isso. Não se manda a pessoa parar com o tratamento médico. Você não pode trazer para casa espírita esse ônus. Isso é perigosíssimo. Por isso que você fala terapia, você está dando a ideia de tratamento e que vai ter resultado no plano físico. Olha a quantidade de variantes que tem o trabalho de passe. Fatores que nós não conhecemos da vida pregressa do indivíduo. Fatores determinantes do estado de saúde dela agora. O câncer para a pessoa pode ser o remédio. Como é que eu digo para ela que ela vai curar daquele câncer? Aí eu crio um problema sério. Então, alguns cuidados que nós devemos ter. Dando uma passada, caminhando já para o encerramento, nós vamos para as perguntas.
mencionamos várias vezes, agora a leitura específica do capítulo. Na visão de André Luiz, ao toque da energia emanente do passe, o próprio enfermo emite ondas características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática, através do sangue. Então, quem vai reter aquela energia é o próprio paciente, que vai alterar o seu campo celular. As nossas emoções afetam as células no estado de mitose. Então, conforme for o meu teor de pensamento, eu posso criar um tumor ou eliminar o tumor. A vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Então, o paciente precisa ter aceitação, confiança, desejar a cura. Os Espíritos dizem que nós temos que buscar a cura, nós não podemos fazer apologia à doença. Nós temos que buscar a melhoria nossa. Devemos orar pedindo saúde. Devemos tomar o passe com confiança, tomar a água fluidificada com confiança. Ao influxo dos passes recebidos, quando ele coloca aqui no plural, me chama a atenção dos passes recebidos, porque a gente tem aquela ideia de que não é às vezes um passe só. Pode ser que aconteça uma cura instantânea, mas a continuidade dos passes vai ajudar, e ele menciona algo interessante. Ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam. Ou seja, a pessoa vai recebendo passe, aquelas oscilações mentais vão diminuindo, vão se condensando. E isso vai harmonizando também o campo celular, o que estabelece a cura. Que é aquilo tudo que nós mencionamos, que o indivíduo vai se reharmonizando mentalmente e o corpo vai recebendo o reflexo desse estado mental renovado. As entidades celulares é que vão ter o maior impacto, principalmente a mitocôndria, que armazena energia no organismo, mas as outras organelas das células também, cada uma com função muito específica, podendo realmente criar fatores energéticos ali. A mitocôndria acumula energia e libera. Então, essas energias do passe, nós temos a impressão que atingem diretamente as mitocôndrias, e depois isso é liberado, inclusive aos poucos, harmonizando todo o campo mental. E para encerrar, a água fluidificada é estudada nos domínios da mediunidade no capítulo 12, quando André Luiz menciona o trabalho dos espíritos superiores que magnetizam a água. A expressão é essa, magnetização, porque eles induzem ali a transformação da água em medicamento, porque a água, ela assimila com muita facilidade, como é um elemento básico da natureza, de constituição simples, ele é um elemento que assimila com muita facilidade os fluidos espirituais. Muito bom. Essa questão de água fluidificada é usada pelos espíritos. Eles usam, porque ela recebeu um fluido, ela foi fluidificada. Ela recebeu um fluido magnético, um fluido curativo. É nesse sentido, porque nós temos que lembrar que faltam muitas expressões. Às vezes o espírito, a palavra fluido, ela é utilizada assim: fluido cósmico universal, fluido magnético, fluido perispirítico, fluido animal, querendo dizer da raiz única, que é o fluido cósmico universal, que vai tomando propriedades diferentes. Aqui no caso da chamada água fluidificada, ela assimila, não é? Aqui a expressão é do próprio André Luiz,
os fluidos medicamentosos, porque inclusive a Emmanuel que nos auxilia nessa questão, ele diz que quando a gente coloca um copo de água, que a gente ora e pede que se transforme em remédio, confia que ali vai ser colocado o fluido necessário ao seu corpo, você pode tomar com fé que aquilo ali detém substância medicamentosa. Qualquer um de nós pode fazer isso. Olha, ele coloca esse auxílio, esse socorro para todas as pessoas. Ele diz que em qualquer momento você pode fazer. Você sempre vai estar ladeado por um bom espírito. Você sempre vai estar auxiliado por espíritos superiores. Isso está num livro, depois os senhores podem dar uma leitura, no livro Segue-me. Tem um capítulo sobre passes e um sobre água fluidificada, que Emmanuel explica detalhadamente o procedimento, que é esse em síntese, de você colocar, fazer a prece e tomar aquilo na certeza de que se tornou medicamento. Realmente, se você começar a fazer isso, você vai ver o tanto que é benéfico para a saúde do indivíduo, assim como o passe, não é? Algumas pessoas chamam de autopasse. O que seria o autopasse? Eu vou pedir para que os espíritos me apliquem um passe, e eu tenho certeza que eu vou receber aquele passe. Observe que você vai ficar renovado. Você não precisa passar a mão no seu corpo, não, porque tem gente que entende que a aplicação do autopasse é passar a mão pelo corpo. Não é. A assimilação das energias espirituais. Inclusive o Mar começou o nosso seminário aqui com um tema polêmico, que está ali no livro Conduta Espírita. Comentávamos até agora há pouco sobre o problema do sopro, que o André Luiz fala do sopro. O sopro, que é uma modalidade de você doar energia para a pessoa, porque nós assimilamos pela respiração o que os hindus chamam de prana, ou fluido cósmico, não é? Que renova as energias. A gente renova muita energia pela respiração, que a gente assimila com o ar o fluido ambiente. Por isso nós temos que tomar muito cuidado em ambiente que frequenta, tá? Porque senão a gente assimila fluido negativo também, tá? Então, quando a gente assimila pela respiração, a gente também poderia doar pelo sopro. Mas essa é a visão dos espíritos, explicando que existe essa possibilidade. Agora, Kardec vem dizer algo muito importante: não se dispensa o bom senso em nenhuma ação de caridade. É possível isso? É, mas eu vou usar talvez na minha casa, com meu filho, não é? Mas eu tenho que ver, eu estou com saúde orgânica, porque num centro espírita, aplicando inúmeros passes, como é que fica o hálito, o problema da gripe, não é? Contaminações que possam acontecer se você ficar soprando no rosto da pessoa, em determinadas partes do corpo da pessoa. Isso não é um procedimento adequado. Isso depois o Emmanuel, com o próprio estudo do próprio André Luiz, em outras obras, os pensamentos vão se ampliando, ele mostra outras opções de assimilação dos fluidos, como por exemplo pela respiração, pelos poros, mas não são práticas que você pode instituir no movimento espírita. Isso é para nos dar conhecimento, e que a gente possa fazer um uso adequado, particular, conforme achar que deve, mas como instituição de movimento, centro espírita, casa espírita, o sopro, ele tem muitos inconvenientes, e é assim como o toque, que Emmanuel diz que não deve tocar nas pessoas, nós não podemos soprar nas pessoas também, sob pena de ter algum inconveniente nessa atitude, não é? Essas informações, elas desmistificam, como eu disse, o passe. Elas colocam o passe num plano mais simples. Observa, não tem gesto. Ao mesmo tempo que ele simplifica o procedimento, ele nos dá grande responsabilidade, porque ele nos obriga a um desenvolvimento mental, emocional, para ajudar as pessoas. Por isso que a base do passe é o amor. Mas amor não se improvisa. Amor se constrói dentro de si. Como é que eu amo uma pessoa que eu nunca vi? Eu preciso exercitar permanentemente
piedade, compreensão, tolerância, renúncia, porque são valores que despertam em mim o amor natural e me dá a moralidade suficiente para trabalhar com espíritos superiores. Muito obrigado. Bom, para quem não lembra mais onde é que estão suas obras de André Luiz, para poder voltar e lembrar que só leu, volta agora a estudar, a federação está aí com a livraria, viu, gente? E depois de hoje... Rapidinho, a gente sabe que está com pouco tempo. Deixa eu pegar o microfone para o senhor daí, né? Para a gente fazer esse bate-bola com as perguntas. A gente tem curtíssimo tempo, mas boas e grandes perguntas. Como é que eu sei, começando logo a primeira, que a pessoa quer saber como é que ela sabe que está preparada para o exercício do passe e como diferenciar se é um passista de cura? Essa é a pergunta. Olha, são duas perguntas. Como é que a pessoa sabe que ela está preparada para a atividade do passe? No momento em que eu tenho a vontade de servir, eu estou preparado. Eu tenho que ter a vontade de servir. Às vezes a pessoa tem um leve incômodo e ela diz: eu não estou preparado. Aliás, essa expressão sempre me chamou muito atenção. Estar ou não preparado. Quando eu coordenava a juventude espírita, sempre chegava no centro, era domingo de manhã, pessoas às vezes em transe, outras chegando pedindo socorro para um passe. E nós jovens não sabíamos aplicar o passe, obviamente. Não trabalhávamos com isso. Aí eu visitava a casa de médiuns que moravam perto do centro espírita. E eu ouvi muitas vezes: não, eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Aquilo era uma angústia, porque a pessoa estava lá no centro, sentindo mal-estar. Eu batia na porta de a mocidade ficava lá, o grupo, e eu saía de porta em porta, 3 ou 4, sempre tinha uma que atendia, uma senhora das mais simples, singelas e humildes, já desencarnou, uma médium excepcional. Ela atendia o nosso pedido. A maioria dizia: eu não estou preparado. Ora, o médium tem que estar sempre preparado. O médium tem que estar sempre pronto a servir. Ah, mas eu almocei. Mas o socorro não pede hora. Nós precisamos ajudar as pessoas. Os espíritos que vão suprir ali, a minha presença vai ser de apoio, de orientação, de ajuda. Como é que eu não socorro uma pessoa porque eu não estou preparado? Agora eu tenho que estar preparado. Então tem pessoas que têm leves problemas, preocupações superáveis e dizem: eu não estou preparado. Agora, se você está enfermo, tem uma infecção, um problema mais grave, uma distonia, você obviamente está liberado dessa atividade. Mas a questão realmente é consciencial. E se você deseja trabalhar na mediunidade de cura, vá trabalhar. Essa vontade que te surge no coração não foi por acaso. Já será uma inspiração do seu anjo de guarda para revelar para você o seu compromisso. Eu tenho que primeiro querer, depois eu vou me instrumentalizando para me ajustar ao trabalho. Eu preciso querer trabalhar na evangelização infantil, eu preciso querer trabalhar com a juventude, trabalhar numa secretaria, trabalhar na limpeza da casa, trabalhar no pasto. Eu tenho que querer, eu tenho que me oferecer para o trabalho e me criar condições em mim para me ajustar à tarefa. Eu resumindo perguntas, e outras o senhor já respondeu, mas é uma questão de que, através da intuição que o passista tem, do que a pessoa está passando, ele tem que focar no que ele percebeu para que a pessoa seja beneficiada naquele momento? Nos parece, pelo que a gente estuda com o André Luiz, que a finalidade da intuição é exatamente essa. Quando a pessoa tem a ideia de mentalizar um órgão, ela mentalize, não causará nenhum problema, não é? Agora, ela precisa conhecer um pouquinho então de anatomia, de fisiologia, para não acontecer aquele inconveniente, você pensar que um órgão está numa posição e ele estará noutra posição.
Você não precisa se tornar um anatomista, mas é muito bom que se você tiver um pouco de noção de conhecimento geral de saúde. Tá, só para lembrar que mitose é a parte da divisão celular, tá, gente? Todo mundo parou 2 segundos ali no que era, é só isso, tá? A mitose é a divisão celular. Vamos em frente. Tem 2 perguntas em relação à aplicação de passe no sentido coletivo. Em que momento isso pode realmente acontecer dentro da casa espírita? É quando tem poucos passistas e aí resolve-se fazer passe coletivo ou por conta de hora? Eu vou encerrar Eu com a segunda pergunta. Eu compreendi. Acho que nós usamos pouco passe coletivo. Nós poderíamos usar um pouco mais o passe coletivo. Ele é uma modalidade de passe, sim. As pessoas vão ser orientadas e no lugar em que estão, receberão um passe. No encerramento das nossas atividades, nós poderemos aqui individualmente, não precisa nem da pessoa que estiver fazendo a prece, fazer referência. Eu posso pedir os bons espíritos que me transmitam um passe se eu estiver precisando aqui para a renovação das minhas energias. Isso é um passe coletivo. Os espíritos estarão, porque o ambiente está saturado de fluidos. Então, quando nós vamos fazer o passe coletivo, uma pessoa toma a fala e vai conduzindo o pensamento, porque o passe é magnético, é indutor. A pessoa tem que ser induzida ao pensamento. Todos aqui sabem fazer isso, são trabalhadores. O público não sabe. Então a gente precisa induzir as pessoas a pensar em Jesus, a fazer a prece, a observar que estão recebendo e aí criar a imagem de luzes descendo, não é, de flores descendo ou algo positivo para que a pessoa foque o pensamento. Os médiuns não precisam estender as mãos, não, porque o Marco precisaria perfilar os médiuns. Às vezes a gente vê médiuns que ficam em pé estendendo as mãos. Não, eles sentados onde estão vão colaborar sim com o passe, porque eles estarão doando os fluidos. Juntando 3 perguntas. Nesse caso, é melhor fazer um passe coletivo na maneira que o senhor acaba de orientar, ou pode-se fazer a colocação de um médium para aplicar passe simultaneamente em 2 pessoas? No médium estando aplicando o passe em 2 pessoas, será um coletivo de 2, né? Porque mais de um já é coletivo. Então, não há essa necessidade. O médium pode aplicar um passe num e no outro. Eu não sei se vai surgir a pergunta, mas sempre nos perguntam qual é o tempo do passe. Sim, tem essa pergunta. Adiantando aí, porque como ele tem que aplicar passe em 2, ele tem que então otimizar o tempo, não é? E aí Chico diz que o tempo do passe seria o tempo de um Pai Nosso. Mas não precisa ser um Pai Nosso, assim, um Pai Nosso de flash, né? Pode ser um Pai Nosso mais calmo. Não precisa ser uma prece de Cáritas também, não. Pode ser um Pai Nosso natural. Você aplica num, aplica no outro, não tem problema algum. Porque agora, se você estiver diante de 2 pessoas, é óbvio que os espíritos que estarão transmitindo o passe vão tirar as suas energias ali, naquele momento. Ok. O que dizer de alguém que adoeceu e ficou muito mal depois de tomar um passe? Isso é muito interessante. Por que essa pessoa adoeceu? Nós precisaríamos estudar um pouco mais a fundo as causas desse possível adoecimento. Ela já estava doente? Isso é uma questão psicológica? Porque eu vejo pessoas que às vezes tomam um passe e não melhoram. Às vezes estão em estado de transe e não sai daquele estado, não é? Ou a pessoa tem uma aparente piora. Nota-se que são estados psicológicos, porque como o passe não faz mal, ela não piorou decorrente do passe, mas o estado psicológico dela. Eu não posso transferir ao aplicador do passe, aos espíritos, um erro no procedimento, porque não é qualquer espírito que transmite o passe. O médium é o intermediário, não é ele que está causando o passe. Então, se passou mal, alguém errou. Quem errou? O espírito. Ou o aplicador do passe aplicou o passe onde não deveria. Quando André Luiz disse que nenhum passe faz mal, ele não falou isso por acaso. Essa história já é antiga. Isso vem de outras culturas, da ideia material do passe de que ele poderia fazer mal, mas ele não faz mal. Então, se a pessoa enfermou-se depois, ou ela já estava enferma, isso se evidenciou, ou é um estado psicológico dela, mas não se pode atribuir ao passe, por um erro do aplicador do passe, ou erro dos espíritos,
ou porque o passe foi aplicado em local inadequado. Isso não tem base doutrinária suficiente para essas ilações. Eu nunca encontrei nenhuma afirmativa de espíritos ligados à codificação que afirmasse que há possibilidade de uma pessoa ficar enferma. Isso está ligado à própria pessoa e não ao ato do passe. Eu vou juntando duas perguntas aqui. O que faz o médium passista quando a pessoa que senta na sua cadeira é um desafeto? Que tipo de qualidade de passe consegue dar? Mas a gente não pode rir, é dificuldade de alguém, minha gente. Olha a caridade na casa espírita. Eu acho que se a pessoa é um desafeto, eu acho que é uma ótima oportunidade você orar para o desafeto. Aí Emmanuel nos ajuda. Emmanuel dá uma dica muito interessante. Alguns de nós têm desafeto. Não são todos que têm desafeto. De vez em quando alguém tem um desafeto. Vamos colocar assim, não é? Emmanuel diz que quando a gente tem algum desafeto, ao invés da gente orar pensando no desafeto, que pode estabelecer uma sintonia negativa, ele diz para a gente orar pensando no anjo de guarda do desafeto, porque a gente vai sintonizar com esse espírito e ele é sempre elevado. Então, na suposição de um desafeto estar sentado diante de mim, eu busco me abstrair, eu concentro no anjo de guarda do desafeto e ele operará o atendimento necessário. E eu faço um exercício de criar aquele anteparo psíquico e não preciso nem perceber, porque eu vou sintonizar e é uma oportunidade de diluir. Eu acredito que quando isso venha a ocorrer, eu já vi isso ocorrer em algumas vezes, não é raro acontecer. Isso é uma atitude muito sábia dos espíritos superiores que colocam a pessoa no lugar certo, na hora certa. Porque naquela hora ali não tem jeito. Ele está ali para fazer o bem, não dá para lembrar do ódio, não é? Então é uma oportunidade de oração a benefício do próximo. É a espiritualidade trabalhando, né? Na atividade do passe, às vezes, se sente a energia daquele que está recebendo e é uma energia muito perturbadora. E aí isso muitas vezes atinge ao médium passista. O que fazer? Isso pode acontecer realmente se o médium é dotado de muita sensibilidade. Mas o que os espíritos nos ensinam é que quando eu assimilar uma energia negativa, basta eu desviar o pensamento que aquilo se dilui. É uma questão de sintonia. Lembre que você não pode sintonizar com as energias do paciente, mas sim com dos benfeitores espirituais que estão atendendo. Por isso nós temos que tomar muito cuidado de não ficar prestando atenção na pessoa. Eu tenho que estar em oração. Mencionamos na fala que a gente não pode ficar observando quem entra e quem sai. Aquele movimento dispersa a atenção. Que eu fique em concentração, percebendo a presença dos espíritos, estendo a mão sem muito movimento, a fim de eu não dispersar a minha atenção, porque se eu estiver noutra faixa, eu não assimilarei aquelas vibrações negativas. Agora, se eu as assimilei, desviando o pensamento, ela se dilui naturalmente. Com a prática eu vou aprendendo isso. Isso atinge mais os médiuns novatos. Os médiuns veteranos sabem muito bem que desvia o pensamento, que se você prestar atenção naquela sensação desagradável, ela intensifica, você baixa a vibração. Não valorize sentimentos negativos, ou sensações, ou percepções. Nós temos que buscar a sintonia com os bons espíritos ali presentes. Resumindo outro conjunto de perguntas, é necessário realmente fazer manipulação da mão durante o passe, fazer algum tipo de movimento, ou só o fato da imposição e o pensamento e a oração já são necessários? Já é o essencial. Pelo que nós estudamos, eu disse que esse é um tema polêmico, e muitas pessoas têm muita dificuldade. Eu sei que muitas instituições têm no seu regimento uma certa prática de movimentos específicos. É um tema polêmico antigo, isso não é novo. E fez com que Emmanuel desse uma orientação ou uma sugestão. Ele disse assim: utilizemos a técnica que mais confiança nos der. Porque às vezes a gente ainda está necessitando daquele tipo de técnica, para a gente não violentar consciências. Que Emmanuel podia dizer, não use nada. Mas isso cria uma certa dificuldade, porque cada pessoa está numa faixa de entendimento.
Então ele diz para que nós utilizemos a técnica que maior confiança nos der naquela atividade. Dia virá em que o nosso amadurecimento, o próprio amadurecimento da sociedade, mostrará que toda ação ela é psíquica. Mas isso não precisa ser da noite para o dia. Podemos ir fazendo isso gradativamente, paulatinamente, sem maiores conflitos. Nós temos que buscar os elementos que nos unem no movimento espírita e não aquilo que nos divide. Se nós ficarmos presos a disputas por técnicas, por palavras, nós vamos perder a essência espiritual da doutrina. Os estudos estão aí, os livros estão postos. Nos debrucemos sobre eles, tiremos as nossas conclusões, tenhamos aquela confiança nos benfeitores espirituais e nós vamos encontrar um modo mais adequado da transmissão do passe. Sintetizando outras perguntas, existe algum estudo sobre passe de corrente magnética aplicada por 3 passistas? Olha, a expressão corrente mental, corrente magnética, ela foi tirada das obras de André Luiz e dado um entendimento muito diferente da origem da palavra. Mencionei agora há pouco e reforço. Muito cuidado quando tirarmos uma palavra do contexto para dar a ela um sentido diferente. Esse tipo de trabalho que você menciona, corrente magnética, não tem nenhum registro nas obras espíritas, nem Allan Kardec, de corrente magnética. A expressão corrente como fluxo é utilizada, mas no outro contexto completamente diferente. Então qualquer atitude nesse sentido é uma alteração da palavra, porque nós não encontramos respaldo nas obras nem para o transe de corrente magnética e nem para o passe de corrente magnética. Não há nenhum registro na obra doutrinária que referende isso. Mas tem algum passe que tem necessidade de ter 3 médiuns? Essa questão de se unir 2, 3 pessoas para transmitir o passe, isso é muito individual. Mal não vai fazer para a pessoa. Há uma orientação em relação a isso, que nós podemos tirar uma ilação, quando Chico Xavier diz que quando nós formos a um hospital transmitir um passe, que a gente nunca vá sozinho, vá sempre com mais 1 ou 2 pessoas, para a sustentação mental da equipe. Então eu acredito que algumas condições, não é, como o Emmanuel coloca, que a resposta é de Emmanuel, ele coloca nessa circunstância específica de um hospital, acredito que os passes feitos fora da casa espírita, não é, ou quando nós estejamos num atendimento extra sala mediúnica, não atendamos sozinho, que vamos sempre com mais 1 pessoa para um dar apoio ao outro. Como Jesus disse, onde estiverem 2 ou mais pessoas, eu ali estarei. Então não é uma pessoa só, é mais de 1 pessoa. Então realmente casos existem em que aplicar o passe 2 ou 3 pessoas ajudaria, decorrente do ambiente ou da necessidade do paciente. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Na transfusão de sangue é necessário que o sangue do receptor seja compatível com o doador. No passe magnético também é assim, para ocorrer a cura? Como nós vimos, a doação de fluido, ela causa uma formação de um fluido misto do paciente, do médium, do espírito e da natureza. Então quem vai fazer essa dosagem e segundo as condições são os espíritos que têm maior informação sobre o tipo de fluido ou a natureza do fluido necessário à enfermidade da pessoa. Recorde-se André Luiz, que foi auxiliar o marido, o segundo esposo, né, da sua esposa que estava no plano físico. Na primeira visita que ele fez na casa, ela estava com o segundo companheiro, havia casado. Os companheiros devem se recordar desse fenômeno. A enfermeira espiritual que foi preparar o medicamento que foi colocado na água, e não tinha médium na casa, foi colocado na água, tirou das plantas.
Ela vai à planta, recolhe a substância, coloca na água. O André Luiz teve que amar um desafeto naquele instante, né? Porque ele era um competidor. Até a partir daquele momento ele entende os verdadeiros laços de família. Então, quem decide o tipo de fluido, a compatibilidade, são os espíritos. Agora observa-se que realmente cada pessoa necessita de um tipo compatível à sua necessidade. A pergunta é muito interessante, mas nós não temos condições no plano físico de aquilatar qual seria a natureza do fluido, mas sabendo que eles poderão tirar fluidos de si, de outros médios, da natureza, para o socorro à pessoa enferma. Só uma última pergunta dentro desse quadro, seguindo dentro da temática que nós estamos falando. Não é pinga-fogo para a gente fazer perguntas opinativas sobre outras temáticas, para a gente focar em relação ao tema. Tem idade, o senhor fez menção em relação à idade de início de trabalho, mas para a questão do passe, diante de toda a necessidade de estudo que a gente tem visto que precisa, tem idade mínima e tem idade que você está na hora de achar que é necessário recolher? Essa pergunta é muito boa, porque nós entendemos que o início da atividade mediúnica para o jovem seria os 18 anos de idade. Que aí a ciência já entendeu que o indivíduo está amadurecido psicologicamente e fisiologicamente. Então, se pudéssemos falar de uma idade, tendo como referencial apenas a idade a partir dos 18 anos de idade. É claro que para admitir o indivíduo à prática mediúnica, inclusive o passe, outros fatores são considerados, como o amadurecimento, o comprometimento, o conhecimento. Mas muitos jovens saem da mocidade espírita, da juventude espírita, com um preparo muito bom. Já podem se ingressar no estudo do MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, e logo depois ser conduzido à prática mediúnica. 18 anos seria a referência. Quanto à idade para terminar, isso varia de pessoa para pessoa. Se a pessoa estiver sentindo condições e forças para transmitir o passe, ela pode ir até a idade que ela estiver, conforme a sua conveniência. Não tem idade para parar a atividade mediúnica, não é? Alguns grupos até pensam em estabelecer uma idade limite, acreditando que a partir de uma certa idade a pessoa não está produtiva. Não é verdade isso. Pessoas com mais de 80 anos, então nós tínhamos que chegar no Divaldo e falar: Divaldo, você para a sua atividade mediúnica, já fez 90, sossegue. E não é assim, não é? Ele é um grande exemplo de que a atividade mediúnica pode seguir com o indivíduo enquanto ele tiver força. O Chico psicografou até a idade bem avançada, mesmo devagarinho. Então não tem limite para parar. Até somos lembrados pela Mansão do Caminho, pela postagem recentemente. Hoje é aniversário de Divaldo, são 92 anos de trabalho que merece as nossas orações. Como você também, meu irmão, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigada pelos esclarecimentos. Volte logo, nós estamos sedentos da oportunidade de tirarmos dúvidas desse investimento. Que Deus lhe abençoe muito mais, principalmente nos dias de dificuldade. Leve o carinho da sua segunda terra, da sua outra terra, Paraíba, viu, meu querido? Deus lhe abençoe.